Olá, eu já quero começar agradecendo a você que tem comentado, curtido, compartilhado os vídeos aqui do canal do JJ Rodrigues, Centro Espírita aqui de Campo Limpo Paulista. E você que anda quietinho, dê o seu feedback, nós vamos ficar muito felizes em conhecê-lo. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito interessante que é o medo. E o medo ele se apresenta diante de uma ameaça, de um perigo, seja real ou imaginário. É uma forma de manifestar a nossa insegurança frente às situações do nosso dia a dia. E há medos de toda espécie. Medo da velhice, medo do abandono, da solidão, medo do bullying, né, da opinião alheia, medo do ridículo, medo da pobreza, medo de ficar desempregado, medo de errar, medo de perder, medo de amar e tantos outros medos. E há uma historinha que diz que um homem estava percorrendo uma rua, passando por uma rua que era muito escura e deserta, e ela era perigosa porque sempre aconteciam assaltos ali. E de repente ele percebe que alguém está andando atrás dele. E ele vira e fala: "Olá, quem vem aí?" E ninguém responde. Ele fica assustado, né? Fica com medo e apressa o passo, e o perseguidor apressa o passo. E ele começa a correr, e o perseguidor começa a correr. Bom, ele estava dando tudo que as pernas aguentavam, o coração batendo desesperado, os pulmões ali queimando, né? Tentando oxigenar todo aquele esforço, né? Para que aquele esforço ele conseguisse fugir. Quando ele passa por um poste, né? Que tinha iluminação, e ele cria coragem e olha para trás. Nesse momento, o medo passa totalmente, porque ele percebe que quem o seguia era um velho burro, que estava acostumado a perseguir, a seguir os andarilhos. Então vejam, aqui é uma faceta do medo, quando o medo é bom, porque ele nos deixa alerta, como ele estava naquela rua, alerta, porque a rua era perigosa. Ele nos impulsiona a fugir de uma situação difícil aí, né? Uma situação de perigo, não difícil, mas de perigo, como aconteceu com ele. Mas muitas vezes o medo ele é danoso, ele é exagerado, ele é muito dimensionado. Como a historinha que Buda nos conta, que o homem chegou, subiu para o seu quarto para dormir e pela janela entrava, né, a claridade da lua e se projetava ali a silhueta de uma cobra. Ele ficou muito assustado, pulou na sua cama, passou a noite inteirinha em claro, olhando aquela cobra, com medo que a qualquer momento ela fosse subir na cama, dar o bote e picá-lo. Quando amanheceu, ele percebeu que aquela sombra era apenas a sombra de um tronco. Então vejam, esse é um medo que paralisa. Então nós muitas vezes não temos a claridade ou não usamos, né, a claridade que a verdade nos dá para que a gente possa colocar esse medo num patamar lógico, verdadeiro, real, né? E isso porque normalmente a gente mantém longe do nosso coração as verdades divinas. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós deixamos o nosso coração aberto e procuramos crescer e conhecer as leis que nos regem, tudo vai para um patamar normal, né? E aí, esses medos que nós sentimos, eles fazem com que a gente, como são uns medos exagerados, com que a gente tenha ansiedade, irritabilidade, depressão, insônia, crise do pânico, né? E que acabam sendo somatizados. Então, nós temos enxaquecas, dores de estômago, hemorroidas e até câncer. Tudo em virtude do medo. Mas o medo, gente, ele é inerente ao ser humano. Vejam no tempo de Jesus. Né? Pôncio Pilatos, ele lavou as mãos com medo de perder o seu poder. Os discípulos se acovardaram e abandonaram Jesus na hora da prisão dele. Pedro, com medo de perder a vida, negou Jesus por 3 vezes. Os sacerdotes do templo, com medo de perder dinheiro, o poder, a fama, o controle, né, sobre as pessoas, crucificaram Jesus. Então,
eram medos materiais, mas que refletiam no espiritual. No entanto, vejam os discípulos, eles não se deixaram paralisar por aquele medo e nem pelo sentimento de culpa que com certeza todos eles sentiram. Vejam, os discípulos, eles conviveram com Jesus, eles beberam os ensinamentos direto da boca do Mestre, eles sabiam do que Jesus era capaz. E ainda assim eles tiveram medo, eles fraquejaram. Mas, como eu disse, não se paralisaram pelo medo e nem por esse sentimento de culpa. Eles continuaram no propósito que haviam assumido com Jesus, ou seja, fazendo bem, auxiliando os necessitados, continuando aquela missão. E foi uma forma de se redimir perante eles mesmos, né? E na questão 264 do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz uma visão do medo um ponto de vista que nós não estamos acostumados a olhar. Vejam a pergunta que ele faz e a resposta dos espíritos. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? A resposta: ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. E Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, comentando essa questão 264, ele nos diz o seguinte: quando dizemos que a solução dos problemas se encontra dentro de cada um, temos essa prova no plano reencarnatório do espírito viciado na bebida, que escolhe nascer em um meio que lhe proporciona facilidade de aprender a beber, porque é nele que o espírito sente, pelos sofrimentos, a necessidade de se livrar do vício, com mais profundidade. Como aprender o desprendimento, vindo pobre ao mundo? Como perdoar se não houver quem lhe ofenda? Como abster-se do sexo com equilíbrio, se não se conviver com a facilidade dos desregramentos? Então vejam, meus amigos, o que é que nós aprendemos, o que nós extraímos desses exemplos aí que foram lidos? Bom, que nós temos medo, que o nosso medo surge diante da bebida, porque nós temos medo de não resistir a ela. Diante do ofensor, nós temos medo de agredi-lo. Diante do casamento, nós temos medo por achar que podemos não ser fiéis. Diante da perda de alguém querido, temos medo porque não achamos que não vamos suportar a solidão, né? Então, nós temos que entender que mesmo que esse medo não esteja a um nível consciente, né? Ele é gerado por esse desafio que nós assumimos quando traçamos o nosso plano reencarnatório, como disse Miramês e no Livro dos Espíritos. Então, o medo, muitas vezes, não é aquele que é expresso e nem aquele que nós estamos achando. A raiz dele está nesse desafio de achar que não vamos conseguir cumprir com as metas traçadas no nosso plano reencarnatório. E então não conseguiremos crescer e aproveitar adequadamente a nossa encarnação. E no livro Emoções que Curam, Hermance e Vanderlei, eles nos levam a uma análise das possíveis representações mentais que o medo traz, nos explicando ali a raiz do medo, a verdadeira raiz do medo, não aquela ou aquilo que achamos que é. Então eles dão como exemplo que muitas vezes nós ocultamos e nem queremos admitir que nossos filhos são dependentes químicos, porque queremos passar a imagem de que a nossa família é um exemplo, né, de retidão, de moral. Muitas vezes nós temos medo exagerado de perder o emprego porque vai passar a imagem de que somos fracassados. Então veja, nós não estamos nos preocupando mais com o que o outro pensa de nós e não com o fato em si. Então por isso nós temos que trabalhar esses medos em relação ao que eles verdadeiramente significam. E para isso precisamos nos conhecer, precisamos descobrir realmente quem somos e por que reagimos
de forma amedrontada diante das coisas. Então, se nós queremos ter uma vida saudável, uma vida mais feliz, menos amedrontada, temos que tentar descobrir quais são os nossos objetivos, o que queremos para a nossa vida. E aí, com certeza, nós vamos verificar que tudo vai valer a pena. Vai valer a pena esse medo, essas sensações ruins que nós sentimos, porque nós vamos atingir o nosso objetivo final. É como remédio, né? A gente toma um remédio ruim, aquele gosto horrível, mas nós tomamos porque sabemos que ele vai nos curar. O medo também ele age assim. Se nós estivermos dispostos a descobrir então aí as suas raízes e lutar para nos curar, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, ele nos dá uma forma de combater o medo. Ele diz que é como um homem que está lá no meio de uma cidade, olhando aqueles prédios enormes, aqueles monumentos, os homens passando engravatados com as suas maletas, tudo aquilo parece enorme, gigantesco, cheio de poder. Agora, se nós pegarmos esse homem e o colocarmos no alto de uma montanha, ou até mesmo dentro de um avião em pleno ar, e ele olhar lá para baixo, ele vai dar a medida exata àqueles prédios, monumentos e pessoas. Então, essa lição do Evangelho nos mostra que nós temos que acertar essa perspectiva que temos sobre as coisas, sobre os medos, né? E dar essa noção exata que existe. E que se nós olhamos tudo apenas levando em conta esta vida material curta, pequena, tudo vai parecer gigantesco, como para aquele homem. Os problemas e os medos vão nos sufocar. Mas quando nós enxergamos pela ótica de sermos espíritos imortais e de que existe uma vida futura, tudo vai para o seu lugar, exatamente para o seu lugar. Então, nós temos que exercitar em nós esse desejo de ter fé, confiança no futuro, de explorar o porquê de todos esses medos, né? Dar essa dimensão correta que eu falei, confiar em Deus, na ajuda, reconhecer os nossos talentos, as nossas conquistas, para que a gente se torne mais fortes e menos amedrontados. E para encerrar, eu vou ler uma mensagenzinha curta que eu recebi pelo WhatsApp. Quando descobrirmos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, compreenderemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da ganância, a mesquinhez da arrogância e a incoerência tola das mágoas. E eu, amigos, me permito acrescentar, e a inutilidade dos medos criados por nós por desconhecimento das leis divinas. Muito obrigada, fique com Deus.